Sua empolgação me empolga. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Então vamos lá. O tema da mensagem hoje é ofendidos pelo Evangelho. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 4. Não ache esse tema estranho, mas você vai me entender o porquê desse tema. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4. Diz o seguinte: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora vamos para 1 Pedro capítulo 4, no verso 8. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, no verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem sejam a glória, a honra, o poder para todos sempre. Amém. Eu comecei falando sobre esses versículos, em que falam sobre, de forma clara, como que o poder de Deus ele se manifesta. No primeiro versículo que a gente leu, em 1 Coríntios capítulo 2, ele começa a dizer que a pregação e a mensagem, não são de convencimento de sabedoria humana, mas consistem em demonstração de poder do Espírito. E normalmente as pessoas têm uma ideia única daquilo que é demonstração do poder do Espírito. Normalmente as pessoas acham que poder do Espírito é cura, poder do Espírito é revelação, poder do Espírito é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Normalmente o poder do Espírito está envolvido com aquilo que a gente conhece como manifestações do Espírito somente. Mas quando se diz demonstração, você concorda comigo que não é algo vazio, é algo que alguém está fazendo e está sendo demonstrado através de atitudes. Então, demonstração do poder do Espírito não significa só das manifestações que nós conhecemos como manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito consiste também em atitudes pelas quais demonstram que o Espírito de Deus habita dentro de você. As manifestações do Espírito não somente consistem em palavras, como já está dizendo o versículo, porque é fácil encontrar pessoas que dizem o seguinte: quantos aqui sabem que Deus é bom? Amém. Como que Deus agora se demonstra bom? Esse Deus é bom, ele não é somente uma palavra, mas agora, para que o mundo saiba que Deus é bom, é necessário que pessoas que saibam essa palavra estejam agindo com atitudes, demonstrando que Deus é bom. Então, Deus é bom, não é somente eu saber que Ele é bom,
Se Deus é bom, eu tenho atitudes que sejam correspondentes e que comprovam que Deus é bom. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer com certeza que ama a sua família. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Porém, se você ama a sua família, não pode só ficar na esfera da teoria. Se você ama a sua família, você tem atitudes correspondentes que demonstram que você ama de fato a sua família. Hoje tem essa discussão sobre família tradicional e tem muito crente levantando essa bandeira e brigando por ela. Discute tudo, né? Mas quando você olha para a casa da pessoa, você vê que essa discussão toda está apenas na teoria. Que é a família tradicional, mas a mulher taca a panela na cabeça do homem. Que é a família cristã tradicional, mas o homem nega o seu amor para sua esposa. Que é a família tradicional, mas não consegue muito mal controlar os seus filhos. Se você não consegue controlar aquilo que Deus já te deu capacitação para controlar, Deus também não consegue controlar o seu espírito e a sua vida espiritual. Existem coisas que a gente precisa começar, porque isso tudo está ligado ao que nós chamamos de uma mentalidade correta acerca da palavra de Deus. A gente precisa ser mais autorresponsável. Deus é bom? É. Eu sou filho de Deus? Sou. Se eu sou filho de Deus, e se Deus é bom, agora eu preciso começar a ter atitudes que demonstram que Deus, Ele é de fato bom. A começar pelos meus hábitos. A começar pelaquilo que eu sou no meu dia a dia. Porque a minha ideia hoje é que você saia daqui totalmente ofendido por essa palavra. Porque aquilo que te ofende é porque mexe com as suas fraquezas. Naquilo que você é bom, Deus vai potencializar, mas naquilo que você não é, Deus quer transformar. E se você não se escandaliza com isso, se você não se ofende com isso, se você não se contraria com isso, Deus não pode promover a mudança, porque tem gente que tem os seus pensamentos assim como aquela pessoa que tem uma lepra. Porque a lepra, se você perceber, a ferida está ali na pele dele, mas por mais que você chegue lá com um caco de vidro, marque a pele, a pessoa não consegue sentir dor. E quando Deus cura, Deus devolve a capacidade daquela pessoa em sentir dor novamente. Então, quando você escuta a palavra de Deus, se por acaso essa palavra não traz determinado confronto para aquilo que é necessário para você mudar, existe um grande problema na sua mente, existe um grande problema na sua consciência, porque você não se ofende com o evangelho que é falado. Aleluia, Deus. Depois de hoje, eu volto só mês que vem pregar. Depois de hoje, eu vou pedir até férias. Porque se a palavra de Deus não provoca em você mudança, não vai ser o seu irmão que está do seu lado que vai promover. Se Deus não é suficiente para você, porque às vezes a gente lê, o Senhor meu pastor e nada me... Esse nada me faltará não está relacionado com coisas. O Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada porque Ele é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, eu já sou completo. Se Deus não consegue te fazer completo, não vai ser pessoas, não vai ser coisas, não vai ser dinheiro, não vai ser nada que poderá te completar. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam indo atrás e atrás de muitas coisas para resolver os seus problemas, quando, na verdade, o que a gente encontra é alguém repreendendo Deus na vida dela. Ela começou, antes de conhecer a Deus, ela repreendia
O diabo conheceu a Deus agora, ela vive agora repreendendo quem Deus é, quem Jesus é. Porque ele vai se apresentar para você e vai trazer luz aonde é treva. Trazendo luz onde é trevas, você vai dar de cara com as suas limitações. E limitações com Deus, não adianta você querer esconder. Você esconde dessa pessoa que está aí do seu lado, porque você consegue esconder. Mas de Deus não tem como. Você sempre vai se encontrar com Deus e Ele vai te mostrar aonde você precisa mudar. Porque é através dessa mudança, através das suas fraquezas que Ele te faz forte. É quando você expõe as suas fraquezas que Ele transforma essas fraquezas em uma fortaleza. Amém, gente? Eu quero ler com você uma história sobre alguém que foi ofendido por o Evangelho. Porém, não teve a atitude de mudar. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, no verso 17. Inclusive já foi até citado aqui. Essa história. Amém. Marcos capítulo 10, no verso 17. Diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vamos entrar nessa história. A gente conhece essa história como a história do jovem rico. Ele chega de cara, ouve falar sobre Jesus, e vai até Jesus e faz a seguinte pergunta. Ele já começa dizendo o seguinte: bom mestre. Por isso que eu comecei dizendo sobre Deus é bom. Eu não posso dizer que Deus é bom sem que antes eu tenha experimentado que Deus é bom. Deus é bom para mim não pode ser um jargão, uma frase de efeito. Mas se eu defino Deus como bom, é porque eu experimentei. Eu não falo que Deus é bom para me apresentar bem para Ele, como se isso me fizesse ganhar pontos com Deus, porque chamando Ele de bom, Ele vai olhar para mim. Assim como, se você fizer cara de coitado para Deus, Deus não te devolve uma cara de coitado, a cara dele continua sendo a mesma, bom. Por isso que eu não posso me apresentar diante de Deus também fazendo aquela cara de alguém fraco, perdedor, coitado, miserável, aquela coisa toda. Porque não são essas coisas que convencem a Deus. O fato de você chorar não quer dizer que Deus vai ouvir as suas orações. O fato de você estar sofrendo e você continua fazendo a cara de sofrido, não quer dizer que isso vai chamar a atenção de Deus. A gente já ouviu e escuta até canções que falam acerca disso, que o meu clamor, que a minha voz vai trazer a atenção de Deus, como se Deus está assim, vou esperar ele gritar mais alto. Deus está lá teimosamente, não querendo ouvir essas orações, está lá, vou esperar e chorar. Quando a lágrima descer, eu escuto. Ah, não está chorando muito ainda não, vou esperar mais. E só vou ouvir quando ajoelhar. Se ajoelhar, eu vou escutar. Se não ajoelhar, Deus não está desse jeito. Deus está esperando alguém que, eu vou te falar uma verdade bem de Deus agora. Enquanto você pergunta para Deus, Deus não te responde. Porque Deus responde quem dá para Ele respostas. Se você dá respostas para Deus, Deus te responde
com respostas. Mas as perguntas para Deus, às vezes, nada mais é que está escondendo uma incredulidade por trás da pergunta. Por trás da pergunta existe um fator de incredulidade escondido. E por isso que você está perguntando. Porque sabe, quando você começar a responder, Deus vai exigir um passo. Glória a Deus, Senhor. Deus vai exigir um passo. Então, na verdade, as perguntas são para evitar que o passo chegue. E ainda você chega para Deus e diz que Ele está demorando. Quando, na verdade, é você que não está respondendo. Porque quando a gente começar a responder, Ele vai começar a devolver com respostas. Mas você perguntar, o que eu respondo? Que resposta é essa que eu tenho que dar? Você está lembrado de uma história de Paulo e Silas, na prisão? Foram presos. Além de ser presos, apanharam. E muito. Mais de 20 chicotadas nas costas. Cada um. Presos, e a palavra do Senhor diz que à meia-noite, ao invés de começarem a perguntar, Deus, por que eu estou aqui se eu estava pregando o Evangelho? Deus, por que eu estou aqui se eu não mereço? Deus, o que o Senhor quer fazer comigo aqui? É porque a gente fica naquela, tem um propósito para eu estar aqui. Mas a gente começa a ver que aqueles homens começaram a responder. Como? Não baseado naquilo que eles estavam sentindo, não baseado onde eles estavam envolvidos, mas a palavra do Senhor diz que ele começa a adorar a Deus. Porque a resposta para as circunstâncias deve ser inversa. Se tentam te parar, você começa a responder que não vão te parar. Se tentam querer te derrubar, a sua resposta é, não vão me derrubar. Se tentam querer te prender, você diz, a resposta é, eu sou livre por dentro. Nada pode me impedir de adorar e bendizer a esse meu Deus. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens começaram a adorar, começaram a engrandecer o nome de Deus. Eu não sei qual louvor eles cantaram, mas a gente pode sugerir alguns. Não sei, e provavelmente se existisse esse louvor, que eu vou falar agora, que eu vou cantar um pedaço, se existisse, com certeza estaria no playlist deles lá na hora, no Spotify de Paulo e Silas. À meia-noite eles erguem as mãos para os céus e começam. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés, porque enquanto o ambiente não muda, a gente continua adorando. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. E o ambiente ainda não estava mudando, mas eles continuam. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. E a palavra do Senhor começa a dizer que todo aquele ambiente começa a responder as palavras que estavam sendo jogadas contra as circunstâncias. Haviam prisões, haviam cadeias, haviam espíritos malignos, mas isso não mudava o que saía da boca deles. O que governava, o que saía da boca era a convicção que estava por dentro. Aquele homem chegou, pai,
bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A questão não é o que para a vida eterna, não é o que você faz, é o que já foi feito ao seu favor. Porque quando eu tento procurar algo para eu fazer, para comprovar minha salvação, eu estou sinalizando que o que foi feito já não tem valor para mim. Então, quando você pergunta para Deus o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, você está rejeitando nada mais, nada menos do que a cruz de Cristo, que Ele subiu na cruz no seu lugar e morreu no seu favor. Por isso que Ele chega lá, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E quando eu sou indiferente à palavra de Deus, eu não experimento mudanças. E na verdade, esse tipo de pergunta sempre foi o grande questionamento de todos os homens da face da terra. O homem sempre buscou e sempre busca a resposta para isso. Como ser salvo? Quando eu sou salvo? O que fazer para ser salvo? Abra sua Bíblia em João 3,16. A palavra do Senhor diz lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, diga comigo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A resposta para essa pergunta, o que eu tenho que fazer, você precisa crer. Que Ele foi enviado, que Ele veio ao mundo e tanto te amou, tanto amou o mundo, que Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele, não é para alguns, mas é para todos, quantos aqui creem? Não é para um grupo de pessoas, não é para um grupo seleto ou para alguns países, não são para pessoas que têm muito dinheiro e não tampouco para pessoas que têm pouco dinheiro, mas é para todo aquele que nele crê, esse sim obtém a vida eterna. Existem algumas orações que nós estamos fazendo que não estão sendo respondidas, porque na verdade nos faltam, não era com oração que a resposta viria. A resposta está no nosso bom senso apenas. Existem pessoas que querem ter sua vida espiritual avivada, mas continuam sentados de frente à televisão com o controle remoto na mão. As pessoas querem ter a sua vida transformada, mas continuam gastando o seu tempo mais com o seu celular na mão do que com a sua Bíblia no coração e na prática. As pessoas querem ter a sua vida totalmente transformada, mas continuam sem amar o seu próximo. E ainda tem assim ainda, existem um louvor que canta por aí, que pede a Deus, Pai, me faz te amar mais. Agora eu te pergunto, Deus é culpado por conta disso agora? Ele que é o responsável pela falta de amor que tem dentro de você? Se quando Ele ressuscitou na cruz do Calvário, você o aceitou, você recebeu uma nova vida, Ele já derramou todo o amor no seu coração? Agora Ele é culpado por algo que é minha responsabilidade, porque amar não é sentimento, amar é uma escolha. Eu escolho amar. Isso implica que você ama sem você querer. Isso implica dizer que você vai ter que amar em situações que não são tão confortáveis para você. Isso significa que você vai ser exposto a com determinadas pessoas que não são do seu agrado, que não fazem o seu tipo, aleluia, não tem o seu gênio.
Você tem que fazer é pegar esse gênio e botar ele dentro da lâmpada. Fechar essa lâmpada e nunca mais esfregar, para esse gênio não sair mais. Foi ruim a piada, né, gente? Péssimo. Foi péssima mesmo. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, no verso 18, no verso 12. Olha o que diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Talvez aqui ainda ficou muito distante você conseguir ter uma clareza sobre o que está dizendo. Mas na versão a mensagem diz o seguinte: eu sou a sabedoria e moro perto do entendimento. Tenho conhecimento e bom senso. A gente chega para Deus: bom mestre, o que eu faço para ter evidências que eu tenho a vida eterna? Aí Deus vai colocar a luz sobre a sua vida, e aí você vai descobrir que a plataforma do seu ministério se chama casa. A plataforma do seu ministério não é a sua liderança. A plataforma da nossa vida não é o quão sucedido nós somos profissionalmente, mas a plataforma da nossa vida é o quão somos bem-sucedidos dentro de um lugar chamado casa. Bom mestre, o que eu faço para obter a vida eterna? Tudo bem, vou te mostrar, mas antes, vamos dar uma passadinha na sua vida? Mas antes, vamos começar a fazer um passeio sobre algumas áreas da sua vida. Vamos começar, eu vou levantar algumas questões aqui, mas eu vou fazer questão de colocar em letras garrafais, negrito, sublinhado em caixa alta, para ficar bem destacado, de situações que você tem tentado fugir de mim. Agora eu vou te dizer, não adianta você tentar fugir de Deus. O salmista falou: Pai, eu tento ir, por mais alto monte, eu te encontro lá. Não satisfeito, eu vou até o mais profundo abismo. Chego lá, dou de cara com o Senhor. O Senhor é chato, hein? Porque o Senhor vai atrás de mim. E a gente acabou de cantar um louvor aqui: escala a montanha. Você está tentando fugir, né? Escala a montanha, ele vai atrás. Aí você pula as muralhas, aí vai e destrói, para te encontrar. Estou aqui. Se tem uma coisa que você não consegue fugir, Deus não vai fazer você, não vai permitir que você fuja, é de você mesmo. Vamos lá. Segunda coisa que me faz me ofender com esse evangelho é a minha insensibilidade. Em Marcos, que a gente começou a ler, no capítulo 10, no verso 18, diz o seguinte: respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Deus aqui, Jesus, ele deu uma oportunidade para que esse menino, para que esse jovem, ou não sei quantos anos ele tem, mas para que ele fosse sincero. Porque de maneira assim, sábia, Jesus deixa um assunto fora. Jesus fez a listagem: não matarás, você não vai enganar ninguém, você vai honrar o seu pai e sua mãe, e tá o menino lá todo bom, isso aí tudo eu faço, aleluia. Mas ele sabia de um assunto em que ele não estava ainda transformado. Jesus foi lá e deixou fora da listagem. E aí ele responde todo grandão:
isso aí, Jesus, se for só isso daí, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo? Tá favorável. Isso aí já estou de boa já. Aí, Jesus continua os questionamentos com ele. Mas antes, vamos em Provérbios capítulo 8, no verso 22. Aqui, nesse Provérbios, fala sobre a origem da sabedoria. Porque esse menino, ele está aqui vivendo, achando que Jesus não conhece todas as coisas. Mas o que Jesus estava promovendo para ele era uma oportunidade de fazer com que ele fosse sincero e chegasse para ele, porque o princípio básico de uma vida cristã, a primeira coisa que a gente precisa se mover é o que nós chamamos de arrependimento. Então, naquilo que o evangelho te ofende, será utilizado por Jesus para mudar você. Olha o que está escrito em Provérbios 8, 22. A origem da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabeleciam as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com seus filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não rejeites. Feliz é o homem que me dá ouvido, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. O que esse versículo está dizendo aqui, que quando você tenta esconder algo de Deus, você não está ferindo quem Deus é, mas você está se ferindo. Porque todos os dias nós somos expostos à oportunidade de mudanças. Você está aqui hoje, você está tendo uma oportunidade de sair daqui alguém diferente. Mas sabe, a sua mente vai mandar uma informação para você, sua mente e sua carne, elas se unem e se tornam um inimigo contra você. Elas vão informar que isso que você tem de mudar, isso não tem importância, porque não tem ninguém percebendo. Porque o que você precisa mudar, não tem ninguém aqui nem sabendo. Mas o que a gente se esquece é que você, a priori, não é você viver pelo outro, você vive para Deus. Você, a priori, não é viver para quem está próximo, a priori é viver para Deus, e o meu viver para Deus acaba me voltando para o próximo. Porque quando eu vivo para Deus, eu me volto para o meu próximo, não como a mim, mas como quem Deus é. Porque se eu dar ao meu próximo a quem eu sou, ele vai ter uma imagem errada de quem Deus é. Mas o meu relacionamento com Deus
E quando eu vou manifestar, eu manifesto para quem está próximo. E esse próximo dá de cara com Deus, não dá de cara com quem eu sou, mas quem Deus é em mim. Então eu não posso chegar para Deus achando que Ele não sabe. Foi o que esse menino fez. Por Deus não ter falado, ter só falado algumas coisas, ele achou que um único assunto estava escondido. Mas Deus sabe de todas as coisas. E às vezes, Ele vai até deixando você esconder determinados assuntos, para você ficar relaxado. Não tem quando pai e mãe quer pegar a gente na esquina? Pai e mãe vai lá, oi filho, tudo bem? Como é que foi seu dia? Aí a pessoa, nem tocou naquele assunto, então tá tranquilo. Aí vai lá, tudo bem, não sei o quê, bota o café, traz bolo, aleluia. E você vai ficando lá relaxado. Puxa, caramba, pensei que ele ia tocar naquele assunto, nem vai, mas tá lá, filho, sorrindo para você, e você tá assim, todo bobo, todo feliz. Aí quando você fica todo aberto, ele vai lá, agora vamos conversar sobre aquele assunto? Que assunto? Existem mães que fazem isso aqui? Tem um monte, né? Está espalhado por aí. A terceira coisa que me ofende no Evangelho, porque antes de Deus, antes de Jesus aqui, mostrar para ele qual é a falha que ele tem, no verso 21 de Marcos capítulo 10, 21, olha o que está escrito aí bem na parte A. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eu te pergunto, você concorda comigo que como que você faz para você conhecer o olhar de alguém? O que você deve fazer para conhecer como que a pessoa está com os seus sentimentos só com o olhar? Você concorda comigo que é através de intimidade que você sabe como que a pessoa está te olhando e pelo jeito que ela está te olhando você consegue traduzir o que ela está sentindo? O que faltava para aquele menino era a intimidade com Jesus. Ele chamava de bom sem experimentar. E por não experimentar, ele não conseguiu perceber que Jesus olhou para ele, não condenando, mas olhou amando. Antes de jogar luz, Jesus ainda deu uma outra oportunidade. Porque quando olha para ele, diz, olha amando, e ele já poderia antes dizer, não, Jesus, não precisa você falar mais nada não. Não precisa você nem falar, não toca nesse assunto mais não. Eu já me arrependo já, desde já. Mas não. O fato de não conhecer, olhar, voz e reações o impediu de perceber o que Jesus queria dizer para ele. E Jesus, olhando para ele, diz, te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Qual foi a tradução que esse menino fez daquilo que Jesus falou para ele? O que ele codificou? Coloca o próximo versículo, por favor. Mas ele, com pesar desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por ele não conhecer a Deus, ele achou que Jesus ali estava interessado no dinheiro dele. Mas em nenhum momento aqui, Jesus está interessado no dinheiro dele. Por quê? O problema desse menino é que ele queria demonstrar que amava a Deus sobre todas as coisas, sem amar o seu próximo. E é impossível você dizer que ama a Deus sem amar quem está do seu lado.
ele amava a Deus, mas era impossibilitado de expressar quem Deus era. E quem não expressa quem Deus é, o resultado disso é que está longe de Deus. Deus não te conhece pelo aquilo que você diz sobre Ele, mas Deus te conhece mediante aquilo que você realiza através dEle. Daquilo que você manifesta através do nome dEle. Ele estava ali dizendo para Deus o seguinte: olha, eu te amo, já te disse, eu faço todos os seus mandamentos, mas amar o meu próximo. E eu fico assim impressionado que como que Jesus, volta o verso 21, por favor. Ele conseguiu, com essas frases, dar ali detalhes de como que deve ser a vida cristã. Ele diz o seguinte: te falta uma coisa, vai. Esse vai pode se trocar ali por creia. Vende tudo que você tem. Abra mão de quem você é hoje. Dê aos pobres. Sirva aqueles que necessitam. E terás, porque quando você crê, quando você se arrepende de quem você é, e quando você começa a dar aos pobres, você passa a ter como herança quem Jesus é. E ele diz o seguinte: e eu te capacito com essa herança para que você venha, tome a sua cruz e passe a me seguir. Quando o evangelho, quando essa palavra nos ofende, mas essa ofensa não é para nos paralisar. Essa ofensa é para nos mostrar aquilo que é debilidade em nós. Porque aquilo que é a sua habilidade, Deus ele faz questão de potencializar, mas são as suas debilidades que Ele quer transformar. E transformando as suas debilidades, o mundo poderá conhecer quem Deus é. Porque quando você só faz questão de mostrar as suas capacidades, o mundo não conhece quem Deus é. O mundo conhece quem Deus é quando você apresenta para Ele as suas debilidades e permite que Ele transforme. E as pessoas verão quem é Deus, o Deus que capacita aquele que não é capacitado. Aquele que não tem, Ele faz que seja. Esse é o evangelho em que nós servimos e esse é o evangelho que está proposto para todos nós nessa noite. E hoje o nosso desafio é o que o evangelho e qual a área que o evangelho tem te ofendido. E por ter te ofendido você tem ficado parado. E ficando parado tem escondido isso. A ofensa que o evangelho tem proporcionado a algumas pessoas é o fato de serem pessoas que têm dificuldade em dizer a verdade. Andam com a mentira. Pessoas que hoje estão administrando remorsos, quando na verdade deveria estar administrando herança de Deus. Mas pelo fato de fazer o mal contra a ele mesmo, está tendo que administrar os erros do passado, os remorsos de ontem, quando na verdade Deus está te chamando para construir algo, não só para você, mas vai ser a partir de você. Deus não te chamou para você ser um depósito de tristeza, um depósito de remorsos, um depósito de morte. Não, Deus te chamou para você ser a habitação, a morada do Espírito dEle. O pastor Anderson Silva costuma dizer que nós não somos a pousada de Deus, que Ele vem por alguns dias e vai embora depois, passa só um final de semana. Não, Ele nos fez morada. Quantos de nós estamos com o mesmo pecado desde quando aceitamos Jesus? Já fazem 10 anos, já faz 1 ano, 5 anos que você ergueu a mão, se arrependeu, mas até hoje você está tendo que administrar um arrependimento fraco.
Arrependimento fraco demonstra alguém que tem um amor fraco pela cruz, um amor fraco por quem Jesus é, um amor fraco pelo amor que foi derramado em nós. O que foi derramado em nós foi sangue, de fato, não foi suco de uva, foi sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Até hoje as pessoas ainda estão com remorso, estão tendo que administrar a sua vida, se comem ou não o pão uma vez por mês. Se o que você faz te impede de estar à mesa com Deus, você ainda não tem uma consciência correta de quem Deus é. A sua consciência está errada. Se você cometeu um erro e esse erro te tira da mesa, você está com um sério problema de não entender quem Deus é. Porque aquele menino, quando se sentiu ofendido pelo Evangelho, o que ele fez? Se retirou e foi embora. E por que Jesus, não vai embora não. Fica aqui que a gente vai conversar ainda. Não vai embora não, vem cá que a gente vai dar um jeitinho. Não vai embora não, vem cá, corre aqui, vamos conversar direito. Acho que você não me entendeu. E por que Jesus não fez isso? Porque se tem uma coisa que não vai mudar em Deus, é quem Ele é. Porque o Evangelho não se amolda a quem nós somos. Você não é a forma do Evangelho. Você é a casa do Evangelho. Eu que tenho que me amoldar a Ele. Por isso que hoje há um discurso muito grande, e é óbvio, a gente precisa saber quem é o amor ágape, a gente precisa saber sobre graça, eu concordo extremamente com isso, mas a gente precisa ter a consciência das nossas responsabilidades como servos também. Responsabilidades essas que incluem que o Evangelho sempre te chamou, desde o começo, para o arrependimento. E se existem obras mortas em nós, hoje é o dia dessas obras mortas ficarem aqui no altar, ficarem aqui na cruz. Não me interessa qual seja a obra morta que está sobre a sua vida, não me importa o que eu sei, o que eu preciso saber e o que você precisa saber é que o Evangelho é o poder de Deus. Então nessa noite eu quero te convidar a você que precisa mudar hoje. Se essa palavra de Deus tem te ofendido, mas não te ofendido para você mudar, mas essa ofensa tem feito com que você coloque em evidência tudo aquilo que já é bom, mas tem escondido, tudo aquilo que precisa ser mudado, eu quero te convidar para que hoje a gente deixe aqui no altar, a gente entregue para Jesus e assuma a vida que Ele nos deu. Eu não sei qual o problema, se é um problema na área da sexualidade, eu não sei se o problema é na área financeira, eu não sei se o problema é com relação a pecados, eu não sei se os seus problemas estão voltos com a rede social, eu não sei se os seus problemas é a falta de equilíbrio. Eu não sei se um dos seus problemas é que você não sabe nem discutir com outra pessoa, você já logo fica nervoso, você é ignorante. Eu não sei quais são. Eu não sei se você é uma pessoa que não consegue ficar sozinho e está defraudando todo mundo que você encontra. Eu não sei se talvez a sua vida espiritual chegou num ponto em que você não consegue nem se sensibilizar mais. Porque contra pecado, com relação a pecado, a gente não faz flerte. A palavra do Senhor diz que é para a gente matar a carne, que é para a gente fugir, que é para a gente resistir.
não é para ficar flertando, tentando mostrar o quão forte você é, mas você mostra o quão forte é a palavra de Deus que está dentro de você. Vamos ficar de pé.